Olá, uma boa noite para você que nos está ouvindo aqui da Universidade de São Judas. É um prazer falar com os alunos da turma de Santo Amaro e hoje nós vamos dar seguimento abordando a parte final dos nossos estudos sobre direitos humanos. Uma parte bastante importante, como vocês viram, que estuda os direitos humanos desde a sua evolução, a partir do chamado pensamento axial, passando pelo pensamento medieval, pelo pensamento moderno e o pensamento contemporâneo. Falamos, inclusive, na última aula, sobre a Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948, 14 de dezembro de 1948, um dos mais importantes documentos internacionais de todos os tempos, que faz uma síntese atualizada para aquela época de várias conquistas que o ser humano obteve durante os séculos, inclusive com relação às declarações de independência das 13 colônias norte-americanas e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, de 1789. Então, como vocês podem perceber, é uma quantidade enorme de conquistas que se encontram sintetizadas pela Declaração da ONU de 48, uma declaração feita após a Segunda Guerra Mundial, com um mundo renovado em sua geopolítica pelo início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e também por um novo órgão institucional que sucedeu à Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas. Pois bem, esse mundo que se renovou não poderia virar as costas para as conquistas do passado, bem como para os problemas que o passado trouxe. E por conta disso, há alguns documentos internacionais que não podem ser esquecidos, que dizem respeito aos problemas da guerra. E esses documentos, eles acabam evoluindo para aquilo que se chama direito humanitário. E mais ainda, acabam evoluindo também para a previsão da proibição de crimes contra a humanidade. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa primeira parte de nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint, também dou boa noite, além das pessoas que já havia dado boa noite, também para a Ingrid e para a Ana Paula, que entraram aqui na nossa live de hoje. Então vamos lá. A sociedade internacional, ela trabalha com alguns antecedentes no que diz respeito aos crimes contra a humanidade que chocaram o mundo nos períodos em que esses antecedentes aconteceram. No século XX, que é o século base para o nosso estudo, por conta das conquistas que vieram com a Declaração da ONU de 48, nós temos, sem sombra de dúvidas, dois antecedentes históricos extremamente violentos, extremamente nefastos e extremamente desumanos, que são lembrados, sem sombra de dúvidas, pela sua atrocidade. O primeiro deles é o do Império Otomano. Os otomanos deportaram todos os armênios, sob a acusação de que a população armênia ali existente estaria ligada com interesses do exército inimigo, que no caso seriam as tropas russas, na região do Cáucaso. Essa deportação, realizada a partir de 27 de maio de 1915, vejam vocês, durante ainda a Primeira Guerra Mundial, ela levou à morte a quase 2 milhões de armênios, porque eles foram deportados e submetidos à situação degradante e também de penúria e de inanição, fome e sede completa. Outro massacre que é muito negativo para a história recente da humanidade, no século XX, é o massacre que ocorreu no ano de 1932, quando o totalitarista soviético, o ditador Joseph Stalin, fez o cerco militar da zona agrícola ucraniana, porque ali estavam os cossacos, que eram pessoas que haviam se revoltado contra o governo central da União Soviética. E qual foi a estratégia de Stalin para que os cossacos fossem
subjugados. Uma estratégia que afetou quem não tinha nada a ver com a guerra, a sociedade civil soviética, no caso da Ucrânia. Stalin requisitou todos os gêneros alimentares da Ucrânia e fez simplesmente a população morrer de fome. Milhões de pessoas foram submetidas a um regime de absoluta subtração de comida e essas pessoas acabaram morrendo de fome. Uma brutalidade. Esses dois exemplos extremamente nocivos do que o ser humano é capaz de fazer com o ser humano é que leva muitas vezes a refletirmos melhor sobre considerações de alguns gênios da humanidade. Como Leonardo da Vinci, o grande Leonardo da Vinci, que séculos antes havia dito que quando o ser humano entender melhor a alma de um animal, o ser humano passará a entender melhor o que deve ser a humanidade. Porque realmente há seres humanos que são extremamente desumanos em seus atos. A Segunda Guerra Mundial ela revela também uma atrocidade muito grande cometida pelos exércitos integrantes do eixo, Alemanha, Itália e Japão, com ênfase total para os exércitos nazistas e os exércitos japoneses. Com relação aos exércitos nazistas, as práticas desumanas de guerra cometidas sob o comando e sob o beneplácito e sob a ordem de Adolf Hitler realmente levaram à morte milhões de judeus, milhões de poloneses e também de pessoas que eram consideradas como pessoas de raças inferiores, porque na visão hitlerista, qualquer pessoa que não fosse de raça ariana e pura seria de raça inferior. Esse absurdo cometido pelo nazismo é outro típico exemplo do que o homem pode fazer com o homem. E aí vem à mente uma outra frase bastante conhecida por Thomas Hobbes, de O Leviatã: o homem é o lobo do homem, porque realmente o homem trata o inimigo dele da pior forma possível, se não houver um regramento de respeito e de consideração. O respeito entre os homens, o respeito da humanidade, é uma conditio sine qua non para que a sociedade internacional contemporânea possa se relacionar valendo-se do respeito e da tolerância pela diversidade. Eu vou falar um pouco sobre isso na segunda parte da aula de hoje, quando vamos enfatizar as agendas atuais do ciclo da nossa sociedade internacional, a Declaração do Milênio e a Agenda 2030, que são os dois grandes documentos da sociedade internacional contemporânea, entre outros, mas são esses os dois que são mais destacados. Por ora, ainda trabalhando com essa questão da construção dos chamados direitos humanitários e da construção dos direitos contra os crimes contra a humanidade, assim que o exército nazista sucumbiu perante os aliados, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU já existia, acabou aprovando a designação de um tribunal ad hoc. Eu vou escrever a expressão ad hoc aqui, muito embora eu tenha certeza que eu já passei essa expressão para vocês e que muitos de vocês já sabem o que significa essa expressão, mas estou aqui escrevendo. O que é um tribunal ad hoc? Se escreve assim, ad hoc, com H. O tribunal ad hoc é um tribunal que é constituído especificamente para tratar de um caso que já ocorreu. Boa parte dos tribunais que julgaram os crimes contra a humanidade no século XX foram tribunais provisórios, tribunais ad hoc. Algo que realmente a sociedade internacional acabou concordando que não seria o mais recomendável. Mas nós não tínhamos um tribunal com uma estrutura suficiente para proceder ao julgamento dos crimes praticados contra a humanidade pelo nazismo, ao final da Segunda Guerra Mundial. Entendia-se que a Corte Internacional de Justiça, o órgão
que trabalhava como tribunal permanente junto à ONU, além de ser muito novo, não era um tribunal vocacionado para esse tipo de situação, mas era um tribunal vocacionado para questões de responsabilidade internacional dos Estados por atos ilícitos comuns na sociedade internacional e não por algo tão extraordinariamente hediondo como foram os crimes praticados contra a humanidade no período da Segunda Guerra Mundial. Diante disso, houve o apoio dentre os aliados para se constituir um tribunal específico para julgar os crimes contra a humanidade praticados pelo exército nazista. E foram então divididos os processos em várias sessões diferentes. A primeira sessão, a sessão referente à responsabilidade penal de médicos que serviram ao governo nazista, com experimentos genéticos e com práticas de experimentos para compreender, através de experiências humanas sem consentimento dos pacientes, qual seria o tipo de reação de um organismo humano a determinadas substâncias químicas e não a outras. Realmente algo absurdo para aquela época, mas que foi praticado às escâncaras com autorização do governo nazista. É muito famoso o líder médico dos nazistas, Josef Mengele, que inclusive teria, segundo alguns afirmam, conseguido fugir do julgamento do Tribunal de Nuremberg e se refugiado no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Há pessoas que afirmam que, inclusive, ele teria morrido no Brasil. Mas é algo bastante polêmico, essa questão com relação ao destino de Josef Mengele. Também outra seção do tribunal tratava da responsabilidade dos oficiais de média patente e a seção da responsabilidade dos oficiais de alta patente. Percebam vocês, então, que o tribunal teve uma distribuição bastante lógica, mas foi um tribunal que padecia de um vício de constituição. E isso foi um objeto de muita discussão para a época. Como é que eu vou processar e julgar casos que são submetidos a um tribunal que é criado para julgar fatos pretéritos? E diante desse tipo de situação é que a sociedade internacional evoluiu e buscou superar a fase dos tribunais provisórios, dos tribunais ad hoc, como é o caso do Tribunal de Nuremberg. E é isso que justificou que no ano de 2000 fosse assinado o Tratado de Roma. E esse Tratado de Roma, ele previa a criação do Tribunal Penal Internacional, o TPI. O Tribunal Penal Internacional, ele ainda não tem uma aceitabilidade ampla por todos os integrantes da sociedade internacional. Mas é, sem dúvidas, um exemplo histórico da boa vontade dos Estados na sociedade internacional de procurar aperfeiçoar o modelo para julgamento de crimes contra a humanidade, de crimes de genocídio e de crimes que importem em violação de direitos humanos. Bom, mas voltando a Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg, ele traz uma primeira definição que até hoje é adotada pela sociedade internacional para dizer o que são crimes contra a humanidade. Então aqui vou voltar com a projeção e o tribunal fala no artigo 6º, a linha C, definição de crime contra a humanidade segundo o Tribunal de Nuremberg: o assassínio, o extermínio, a redução à condição de escravo, a deportação e todo ato desumano cometido contra a população civil antes ou depois da guerra, bem como as perseguições por motivos políticos e religiosos, quando tais atos ou perseguições, constituindo ou não uma violação do direito interno do país em que foram perpetrados, tenham sido cometidos em consequência de todo e qualquer crime
sujeito à competência do tribunal ou conexo com esse crime. Vejam, então, que o Tribunal de Nuremberg define crime contra a humanidade de uma forma extremamente ampla, porque era do interesse da sociedade internacional daquela época que os principais fatores de atrocidades conhecidos pelos aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial fossem trazidos à análise e julgamento pelo Tribunal de Nuremberg. Eu convido você a assistir qualquer filme ou documentário sobre o Tribunal de Nuremberg. É muito interessante e enriquecedor. E há filmes que fizeram muita fama em Hollywood a respeito do Tribunal de Nuremberg, que são filmes que não são pesados como documentários, para aqueles que eventualmente não gostem de documentários. Mas percebam vocês como o artigo 6º, a linha C, traz uma definição aberta de crimes contra a humanidade. E é por isso que eu quis trazer essa definição para vocês, definição esta que é adotada até hoje na sociedade internacional. A Assembleia Geral da ONU, através de 2 resoluções de 1946, deu amplos poderes para o Tribunal de Nuremberg. Ela confirmou os princípios de direito internacional reconhecidos pelo Estatuto do Tribunal de Nuremberg e também pelo acórdão desse tribunal. Lembrem-se que, conforme eu falei, o Tribunal de Nuremberg não teve apenas um julgamento, mas teve diversos julgamentos. Então, a Assembleia Geral, quando fala em acórdão aqui, fala em todo e qualquer acórdão, o que revela a importância que o tribunal teve para a sociedade internacional daquele início de novo ciclo, que é o ciclo dos direitos humanos na sociedade pós-industrial. A Assembleia Geral da ONU, inclusive, chegou a se preocupar com um assunto da maior gravidade, que é o assunto do genocídio. Entendendo que a definição do Estatuto do Tribunal de Nuremberg sobre crimes contra a humanidade era uma definição extremamente importante, a Assembleia Geral da ONU foi mais além e procurou tratar a respeito de uma definição de genocídio. Então, genocídio para a Assembleia Geral da ONU será a denegação do direito à existência de grupos humanos inteiros, assim como o homicídio é a denegação do direito à vida de indivíduos humanos. Vejam só a comparação que a Assembleia Geral da ONU faz entre o genocídio e o homicídio, estabelecendo, obviamente, uma severidade muito maior para a questão do genocídio. Mas a comparação é uma comparação ímpar. Não há dúvida de que se o homicídio é o delito de maior gravidade que pode ser cometido contra uma pessoa, o genocídio é o delito de maior gravidade que pode ser cometido contra uma população ou um grupo humano inteiro. Essa definição de genocídio é uma definição que ganhou muita força na sociedade internacional. A Assembleia Geral da ONU, por outro lado, passou a se preocupar muito com o problema do reconhecimento pela sociedade internacional de que as pessoas deveriam ser exemplarmente punidas pelas práticas de crimes tão atrozes. E por isso, a sociedade internacional passou a reconhecer a punibilidade criminal de governantes, dirigentes e funcionários que, a seu mando ou não, praticassem atos que fossem considerados como atos contrários à humanidade, que fossem considerados crimes contra a humanidade. 2 décadas mais tarde, é aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Resolução 2391, de 26 de novembro de 68. E esta resolução, ela traz uma novidade com relação aos chamados crimes contra a humanidade e com relação aos crimes de guerra.
ela aprova a ideia da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e dos crimes de guerra. Ou seja, crimes contra a humanidade e crimes de guerra podem ser processados a qualquer tempo, não se sujeitam ao prazo de prescrição de crimes. Isto é bastante significativo, porque nós temos aqui uma solução da sociedade internacional de manter o caráter não apenas investigatório para fins políticos, mas também o caráter investigatório e processual para fins de efetividade de condenação criminal por crimes contra a humanidade e por crimes contra a guerra. Além disso, a Assembleia Geral da ONU aprova uma convenção no ano de 1948 que tem por finalidade prevenir e reprimir o crime de genocídio. Esta convenção, que foi celebrada em Genebra, foi recebida pelo direito brasileiro e integra o sistema jurídico brasileiro desde 1952, conforme vocês veem na imagem. É o decreto 30.822, de 6 de maio de 52. Para o Brasil, que assinou essa convenção e recebeu esta convenção como lei em seu sistema jurídico interno, considera-se que genocídio é crime contra o direito internacional e que configuram prática de genocídio as seguintes condutas. Primeiro, o assassínio de membros de grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Vejam só como houve, então, um desenvolvimento muito importante quanto a esta questão do genocídio. Assassínio de membros de grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Segundo, também considera-se genocídio o dano grave à integridade física ou mental do grupo de pessoas que estão ligadas entre si em virtude de nacionalidade, etnia, raça ou convicção religiosa. Terceiro, também considera-se genocídio a submissão intencional, portanto dolosa, do grupo a condições de existência para a destruição física total ou parcial. Há uma pergunta aqui no privado, bastante curiosa, que eu já vou conversar a respeito. Quarto lugar, considera-se genocídio a transferência forçada de menores de um grupo para outro grupo, pelo problema da alienação que é gerada sobre os menores e sobre os respectivos pais. A pergunta que está sendo aqui no privado é a seguinte: genocídio é o mesmo que chacina? Porque aqui no Brasil... pode falar meu nome pelos créditos. Então tá bom. É a Giovana, a minha prima, que eu não a conheço, né? Giovana Lisboa Gomes, né? É Lisboa que nem eu. Bom, Giovana, chacina não é uma expressão jurídica, né? Muito embora seja uma expressão sociológica corriqueira e mesmo uma expressão popular, tá? Então, se eu tenho esse ato de chacina cometido contra membros de grupos em razão de sua nacionalidade, de sua etnia, de sua raça ou de sua religião, eu tenho genocídio. Vejam como é grave, então, essa situação. E para que ninguém fale que não há nenhuma atenção do Conselho de Direitos Humanos da ONU com relação ao Brasil, várias chacinas cometidas aqui no Brasil já foram objeto de investigação e de solicitação de informações pelo Conselho de Direitos Humanos com relação ao Brasil.
Vou lembrar um caso para vocês aqui, que é um caso muito famoso, que infelizmente ocorreu há cerca de pouco menos de 2 décadas atrás, não, minto, pouco mais de 2 décadas atrás, que foi a chacina do Carandiru, né? Que certamente todos vocês já ouviram falar. Há um médico, inclusive, muito famoso, que dá entrevista até hoje, que é o Dr. Drauzio Varela, que à época era médico no Carandiru, né? E o Carandiru ele acabou sendo, inclusive, destruído pelo governo do estado de São Paulo alguns anos depois. E atualmente existe uma praça e um aparelho municipal à disposição dos interessados, com biblioteca, esse tipo de coisa, lá do lado do metrô Carandiru. No caso da chacina do Carandiru, houve solicitação, sim, do Conselho de Direitos Humanos da ONU a respeito do que teria acontecido ali para que fossem mortos os 111, alguns falam em 116, prisioneiros que estavam ali no Carandiru durante a tentativa de motim, pelo fato de que teria ocorrido virulência da polícia e pelo fato de que teria ocorrido excesso na atividade policial para controle da situação. Então, esse é apenas um dos exemplos de situações que, vez ou outra, acabam, sim, levando o Brasil a uma atenção maior dos órgãos internacionais. Então, a pergunta da Giovana tem sua procedência. Apenas lembrem-se, para que eu tenha caracterizada a ideia de que chacina é genocídio, não é qualquer chacina que pode ser considerado genocídio, mas eu tenho que ter esse tipo de caracterização quanto a danos ou assassinatos ou destruição física total ou parcial, quanto a pessoas que estão ligadas entre si em virtude de sua nacionalidade, etnia, raça ou religião. É este que é o X da questão. Muito boa pergunta da Giovana. Deu para vocês acompanharem a explicação que eu dei? Está claro para vocês? Ou vocês querem fazer alguma outra pergunta referente a esta questão do genocídio? Então, vou continuar. A Convenção de 48, ela fala ainda em responsabilidade criminal não apenas dos governantes, como também dos funcionários e dos particulares que de qualquer modo tenham contribuído para a realização de crimes de genocídio. Então, não é apenas o governante ou o funcionário que trabalha com o governante que será responsabilizado, mas qualquer pessoa que contribua, de qualquer modo, para que governantes e funcionários possam agir dessa maneira. E um detalhe muito importante dessa convenção: não há como se alegar que se trataria este crime altamente brutal como um crime meramente político, para se tentar promover a extradição do acusado para um outro país. Então, esse tipo de situação da extradição é totalmente desconsiderada quando falamos em genocídio. Não é considerado, então, genocídio de nenhuma maneira como um crime meramente político. Isto é uma grande conquista da sociedade internacional. Apenas para vocês lembrarem a situação da importância de se ter algo como crime político ou não para fins de solicitação de extradição. Nós tivemos um caso recente aqui no Brasil e que a mídia acabou trazendo as informações à sociedade e aí houve uma certa politização desse debate, tanto dentro da própria mídia como na sociedade civil e como na classe política. E não tinha nada a ver com genocídio, mas para vocês entenderem a importância do Instituto da Extradição, eu me refiro ao caso do Cesare Battisti. Conversamos um pouco sobre isso quando falamos sobre direito de asilo.
né? O Cesare Battisti ele solicitou ao Brasil o asilo territorial, isto é, o asilo em solo brasileiro, alegando que ele seria vítima de perseguição política, que ele estaria sendo acusado por um crime político. E isto fez com que o Brasil o recebesse como asilado inicialmente, o que é, aliás, a conduta normal de qualquer Estado quando recebe esse tipo de pedido num primeiro momento. O governo italiano procurou, durante o governo Lula, obter a extradição de Cesare Battisti para a Itália, alegando que o crime que ele havia sido acusado e processado não seria um crime meramente político, mas seria um crime comum. E isto fez, então, com que o Itamaraty, analisando a situação, através do Ministério da Justiça, por sua autoridade central de cooperação jurídica internacional, emitisse um parecer, num primeiro momento, contrário ao pleito do governo italiano, sob o pretexto de que o governo italiano não havia juntado elementos que pudessem demonstrar que se trataria de crime comum. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, entendeu que o parecer da Autoridade Central de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça realmente estava adequado. E o Supremo Tribunal Federal acabou negando o pedido de extradição ao governo italiano. Certamente você se lembra que aí houve uma politização bastante grande à época da situação, sobre a situação, mas uma politização desnecessária, porque, na verdade, o que havia acontecido era a negativa, num primeiro momento, pela falta de elementos suficientes que autorizassem o governo brasileiro, através do Poder Executivo e através do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Judiciário brasileiro, a analisar a questão para que se fosse favorável ao pleito do governo italiano. Tanto é assim que, algum tempo mais tarde, o governo italiano apresentou novamente a questão ao governo brasileiro e o Itamaraty mudou o parecer. A própria Autoridade Central de Cooperação Jurídica Internacional emitiu um outro parecer. Eu apenas não me recordo se esse parecer foi emitido ainda durante o governo Dilma Rousseff ou se foi emitido durante o governo Michel Temer. Mas o Supremo Tribunal Federal reapreciou a questão e concordou, então, com o pleito da justiça italiana e do governo italiano. E Cesare Battisti, então, foi autorizado a deportação. Perdoe-me, a deportação não, a extradição. E o governo italiano, então, teve a efetividade do seu pleito após o deferimento pelo Supremo Tribunal Federal, já no início do governo Jair Bolsonaro. Mas todo o trâmite se deu antes do governo Jair Bolsonaro, tanto na primeira tentativa frustrada do governo italiano, quanto na segunda tentativa. E vocês vejam a politização que virou isso. Pois bem, para não ter qualquer politização, é que a ONU aprovou e o Brasil internalizou esta regra. Não há como se considerar crime político um crime de genocídio. O crime de genocídio deve ser tratado como crime contra a humanidade e ponto final. Há vários cases bastante importantes que eu apenas menciono aqui na nossa live de hoje e até convido você a dar uma olhadinha nesses cases, porque são cases relacionados a tribunais que foram constituídos na sociedade internacional para o julgamento de grandes atrocidades que, infelizmente, nós tivemos durante a história. E essas atrocidades, elas são atrocidades até hoje lembradas como péssimos exemplos de conduta dos algozes, vamos assim dizer, né? Dos algozes. É uma coisa bastante triste. Então, aqui nós temos na projeção, espero que você esteja conseguindo ver a projeção aqui, a questão do crime de genocídio analisada primeiramente pela situação de Nuremberg, né? Mas nós temos vários tribunais internacionais
que acabaram sendo criados para trabalhar com essa situação. Eu não sei se vocês estão vendo. Não, vocês não estão vendo, ela sumiu. Espera aí, só um minutinho. Deixe-me aqui resolver esse problema para vocês. Só um segundinho. Pronto. Vocês agora acho que conseguem ver na tela, né? O Tribunal de Nuremberg, que trabalhou com os crimes da Segunda Guerra Mundial de responsabilidade da Alemanha, né? Nós temos aqui o Tribunal do Camboja, o Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia. No caso da Iugoslávia, é uma situação bastante interessante. A Iugoslávia era um país do leste europeu que foi governado por quase 40 anos, se não me falha a memória, por um dos grandes ditadores, um dos grandes totalitaristas comunistas que nós tivemos no mundo, o general Tito, né? E o general Tito ele acabou, inclusive, exercendo um regime de ferro que se opunha até mesmo, muitas vezes, a atos praticados pela União Soviética, num ar bem forte de independência entre a Iugoslávia e os chamados países alinhados da Cortina de Ferro. Temos também o Tribunal de Ruanda, o Tribunal de Sudão e o Massacre de Nanquim. Eu gostaria aqui de fazer uma alusão bastante forte à questão do Massacre de Nanquim, né? Que realmente foi uma coisa dantesca. O massacre de milhões de chineses na capital da China por tropas japonesas. As tropas do imperador Hirohito eram tropas que desrespeitavam todas as normas internacionais de guerra à época existentes e atacaram e mataram e torturaram brutalmente milhões de chineses, não apenas pessoas do Exército Vermelho, mas eu me refiro aqui a pessoas da sociedade civil, né? No caso do Camboja, nós temos um massacre que ocorreu na década de 70, massacre esse que foi liderado por um grande totalitário também, Pol Pot. Pol Pot ele acabou impondo normas duríssimas através do Khmer Vermelho, e em torno de 3 a 5 anos ele acabou matando quase 2 milhões de pessoas. Temos também o genocídio de Ruanda, que foi submetido ao Tribunal de Ruanda, que vocês estão vendo aí na tela. O genocídio de Ruanda foi um massacre perpetrado por extremistas da nacionalidade dos Hutus contra os Tutsis. E foi um massacre que, segundo muitos, chegou a matar em torno de 1,5 milhão de pessoas. Então, nós temos questões extremamente duríssimas que a sociedade internacional teve que enfrentar por conta de práticas genocidas. Bem, na década de 50, vocês estão vendo a imagem, pessoal? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem, eu fiquei meio na cegueta aqui. Vocês estão vendo a imagem? Não. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Na década de 50, a Assembleia Geral da ONU assinou uma outra convenção extremamente importante, aliás, no final da década de 40, perdoe-me, que é a Convenção para a Proteção das Vítimas de Guerra. Esta convenção também foi assinada em Genebra. E foi assinada em Genebra em 12 de agosto de 1949. O Brasil é quem recepcionou no seu direito interno esta convenção através do decreto 42.121, de 21 de agosto de 1957. Esta convenção para a proteção das vítimas de guerra é aplicável tanto em caso de guerra declarada ou de qualquer outro conflito armado, ou até mesmo em caso de ocupação total ou parcial de um território. Então, não é necessário, para se aplicar esta convenção, que o conflito armado tenha apenas caráter local. Mesmo no conflito armado de caráter nacional,
é possível a aplicação desta convenção. Este é o dado bastante importante. É uma convenção por meio da qual os Estados se obrigam não apenas perante a sociedade internacional, mas mesmo diante de conflitos internos que eles tenham, a se valerem desses princípios e dessas obrigações. Vamos ver então quais são as principais regras desta Convenção para a Proteção das Vítimas de Guerra. Primeira regra: o tratamento humanitário deve ser destinado a qualquer pessoa e de maneira igualitária, pouco importando a sua raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna. Essas expressões são expressões da Assembleia Geral da ONU, não são minhas, tá? Algumas dessas expressões estão até meio demodê, como, por exemplo, fortuna, né? Fortuna, obviamente, está querendo se dizer situação financeira do indivíduo. Então, o tratamento humanitário não tem qualquer distinção. Deve ser oportunizado para qualquer pessoa, pouco importando a sua origem socioeconômica ou cultural, para resumirmos na grande tríade do direito internacional contemporâneo, que são os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Mas, nos utilizando da expressão da Convenção de 49, proíbe-se o tratamento humanitário, que é feito de forma distintiva. Então, o tratamento humanitário deve ser feito sem nenhuma distinção de raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna. Proíbe-se o atentado à vida, à integridade corporal, a prática de tratamentos cruéis, prática de mutilações, algo muito comum, infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial. O massacre de Nanquim tem históricos de mutilações tremendas, por exemplo, torturas e suplícios, porque o que deve ser preservado para as vítimas de guerra é a dignidade pessoal delas. Elas não podem ser expostas a tratamento degradante e humilhante. Além disso, a Convenção proíbe a chamada detenção de reféns, que gera, obviamente, um medo desenfreado nos familiares dessas pessoas que são mantidas sob reféns. A Convenção proíbe a condenação e execução sem julgamento prévio por tribunal regularmente constituído, devendo-se conceder, então, às pessoas que serão processadas todas as garantias judiciárias indispensáveis, como o devido processo legal, a ampla defesa, que comporta tanto a defesa pessoal como a defesa técnica do acusado. A Convenção ainda prevê a necessidade de tratamento humanitário aos enfermos e aos feridos. E a Convenção reconhece a importância das funções da Cruz Vermelha, mas também diz que qualquer outro órgão humanitário imparcial poderá oferecer seus serviços aos conflitantes. E um direito muito importante é outorgado pela Convenção aos enfermos e feridos, o direito deles serem identificados, justamente para que eles possam ter os seus nomes comunicados aos seus respectivos familiares o quanto antes, é a expressão que a Convenção usa. Além disso, esta Convenção estabelece regras de higienização para o estabelecimento que abriga esses enfermos e feridos e também para o transporte sanitário deles. Bem, como vocês podem perceber, sem sombra de dúvidas, há uma evolução extraordinária em poucas décadas com relação à prática a ser adotada tanto para a sociedade civil durante guerras, como para a proteção das vítimas da guerra. E, além disso, uma responsabilização mais contundente com relação a práticas de genocídio, do que havia antes disso.
A humanidade realmente demorou séculos para chegar nesse nível de proteção estabelecido em questão de poucas décadas, de 48 até o final da década de 50 e início da década de 60. É uma grande conquista da humanidade, portanto, esse upgrade que foi dado ao direito humanitário e esta maior tutela dos direitos humanos na sociedade pós-industrial, que é a sociedade que começa a alvorecer após o fim da Segunda Guerra Mundial. Bem, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou seguindo. Posso seguir? Pode. Professor, eu só quero fazer um comentário. Pois não, Jorge? No governo Dilma, eu não me engano, né? Não sei se foi antes ou depois, mas foi a primeira vez que o Brasil resolveu julgar os atos cometidos na ditadura do Brasil, não foi? Na verdade, eu vou até confirmar com você a data exata. Eu consigo, num segundinho, já confirmar isso para você, porque eu tenho a chamada instituição da Comissão da Verdade, que é o grande ponto de partida, né? A Comissão da Verdade, ela foi criada, acabei de achar aqui já na internet, tá? No ano de 2011, tá? Ela foi criada no ano de 2011. 2011, quem governava o Brasil? Vamos dar uma olhadinha se você está certo. O relatório final foi entregue à presidente Dilma Rousseff, em 2014. Né? A comissão foi nomeada pela Dilma Rousseff, exatamente. Você está certo. Está correto. Está correto. A função da Comissão da Verdade era uma função muito polemizada à época da instituição dela, por conta da lei de anistia. Né? A lei de anistia de 1979, durante o governo de João Figueiredo, foi a lei que viabilizou, sem maiores traumas institucionais, a migração paulatina do governo militar para o período que os historiadores chamam de Nova República, que é o período onde temos o início dele com a vitória do Tancredo Neves no colégio eleitoral contra o Paulo Maluf. Né? E, segundo a lei da anistia de 79, tanto os militares que teriam cometido atrocidades, como também os contra-revolucionários que integravam movimentos clandestinos para os governos militares da época, como o MR8, por exemplo, estariam perdoados dos seus crimes. Né? Foi uma regra geral ampliada para todos. O que acabou acontecendo? Quando a comissão foi criada, houve uma certa oposição à criação dela, sob a ideia de que isso poderia gerar um recrudescimento da chamada responsabilidade criminal dos envolvidos, e que isso ofenderia a lei de anistia de 79. Quando o grande objetivo da Comissão da Verdade foi a elucidação de fatos quanto ao paradeiro de pessoas que desapareceram nesse período. Né? E a Comissão da Verdade ela acabou realizando um trabalho extraordinário, em que pese os críticos, alguns até muito ferozes, quanto à sua atuação. Na verdade, a ideia não era aqui se fazer uma caça às bruxas para se responsabilizar criminalmente quem já tinha sido anistiado. A ideia era pura e simplesmente se identificar o paradeiro das pessoas desaparecidas e se viabilizar, eventualmente, as indenizações em favor dessas vítimas desaparecidas. Né? Entendi. Então, ela não teve como finalidade, Jorge, a identificação de crimes contra a humanidade. Não, não teve. A finalidade dela foi realmente identificar a situação final de pessoas desaparecidas. E conseguiu resgatar, sem sombra de dúvidas, um histórico bastante interessante. Parece que mais de 400 pessoas acabaram tendo o seu histórico e paradeiro revelados por força do relatório final
que foi entregue em 2014. E, inclusive, o governo passou a fixar o pagamento de indenização para várias dessas pessoas que integraram esse período e que acabaram desaparecendo ou que foram torturadas e ainda estão vivas, né? Então, não tinha um aspecto repressor, porque senão geraria um problema ainda maior com relação à lei da anistia, porque a lei da anistia ela continua em vigor, né? Tá bom? Então, eu Bom, não tinha lido o relatório inteiro, não, eu sabia por cima, então não, o eu relatório achei é que era com a, gigante. O relatório eu inteiro é achei que era gigante. com a, eu achei que era com a ideia de ter punido esses, que nem o Ustra, né, que são figuras aí Uhum, que ganharam nome nos últimos anos, sim. e punir e sentenciar essas pessoas que passaram em branco dentro dessa nossa história um pouco Então, tenebrosa é aí. que aí vem um outro aspecto, né? Em que pese a Comissão da Verdade não ter sido montada com esse aspecto repressor, mas sim com um aspecto outro de buscar a situação das Uma vítimas reparação. e uma Uma reparação reparação. do Estado, o Ministério Público Federal entendeu que, em virtude da ideia de imprescritibilidade de crimes que a sociedade internacional adota e que o Brasil adotou pelas convenções que eu mencionei para vocês há pouco, que esta lei de 79 ela não poderia ser considerada uma lei Válida. recepcionada pela Constituição de 88. Então, aí já é um outro Ah, embate, um embate jurídico mesmo, né? Com relação a esta situação. Se haveria ou não condições de se propor ações penais contra responsáveis eventualmente identificados durante esse período. Tá? obrigado. Nada, nada. Há uma outra pergunta aqui no privado, que é: países que não reconhecem a legitimidade de tribunais internacionais, o TPI especificamente, neste caso, saem impunes caso violem a Convenção de Genebra? Não. Neste caso, nós temos a questão da repressão da sociedade internacional com a possibilidade de responsabilidade contra este Estado através de algum outro tribunal internacional que este país eventualmente já reconheça, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou ainda a própria Corte Internacional de Justiça, apesar de sua competência não ser especificamente calibrada para esse tipo de situação. E também existe a possibilidade de se afastar a alegação de que não se reconheceria o Tribunal Penal Internacional como tribunal legítimo quando a sociedade internacional assim entender. Tá? Então, existe sim a possibilidade de que aquela pessoa responsável pelo ato de genocídio, embora o seu país de origem não tenha aderido ao Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, venha a ser processada e julgada mesmo assim perante a sociedade internacional. Tá bom? É que aí fica aquela questão mais de política internacional e de não aceitação da legitimidade do tribunal. Outra pergunta até aqui, pessoal? Bom, antes de irmos para o nosso intervalo, eu preciso agora passar pelo segundo estágio. O que é o segundo estágio? O primeiro estágio é aquele estágio que começou na aula passada, que é o estágio da criação da Comissão de Direitos Humanos, depois guindada pela Assembleia Geral da ONU a Conselho dos Direitos Humanos, e que até hoje existe, e que é um órgão meramente consultivo, mas muito importante dentro da ONU. Essa comissão contou com um peso forte, que foi a criação do Alto Comissariado. Não sei se vocês se recordam, falamos sobre isso na aula passada. Pois bem, o Conselho de Direitos Humanos tinha 3 funções institucionais
determinadas pela Assembleia Geral da ONU em 1946. A primeira, propor um projeto de uma declaração, e assim foi feito. O projeto foi proposto em meados de 48 e aprovado em 14 de dezembro de 48, que é a Declaração dos Direitos Humanos que vocês viram na aula passada. A segunda providência, propor um regime jurídico mais efetivo de assunção de obrigações pelos estados que integram a sociedade internacional para se dar efetividade aos direitos humanos previstos na Declaração da ONU. E assim foi feito. Foram aprovados 2 pactos internacionais. O primeiro deles, o dos direitos civis e políticos, de 66. E o segundo deles, o dos direitos econômicos, sociais e culturais, do mesmo ano. Vamos, então, dar uma olhadinha no que dizem esses pactos. Boa noite, Jorge. Agora eu vejo aqui na nossa live ao vivo. Então, vamos lá. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de 66, ele foi promulgado pela Assembleia Geral da ONU em 6 de dezembro desse ano. E foi recepcionado pelo Brasil apenas em 1992. Curiosamente, bem depois, então, do regime militar, né? Vejam só isso. Apenas esse dado aqui, né? A recepção se deu pelo decreto 592 de 6 de julho. O que é que fala o Pacto dos Direitos Civis e Políticos que é tão contundente e que mexe tanto com a vida nossa e com a vida do nosso direito constitucional brasileiro? Ele mexe com o artigo 5º da Constituição. O nosso artigo 5º da Constituição tem uma ligação direta com vários dispositivos desse pacto. Assim, vamos começar pelo baile constitucional. O princípio da autodeterminação dos povos, da livre disposição de suas riquezas e o princípio da não privação dos meios de subsistência se encontram nos artigos 3º e 4º da nossa Constituição. Começamos por aí. O direito à vida. O direito à vida é consagrado pelo pacto e mesmo com relação aos países que adotam a pena de morte, o pacto diz que a pena de morte apenas poderá ser imposta nos países que adotarem nos casos de maior gravidade do crime praticado pelo agente. É por isso que na sociedade internacional, até os nossos dias, há ainda estados, e inclusive estados, alguns dos Estados Unidos da América, que acabam reconhecendo a pena de morte. Porque existe ainda tanto fundamento interno na cultura desses povos, como também a possibilidade, que não é então fechada, do Pacto de Direitos Civis e Políticos para se reconhecer a pena de morte. Bom, o nosso Brasil não adota a pena de morte, mas como vocês devem se lembrar, o Brasil, por força do seu artigo 84, ele acaba prevendo a possibilidade de pena de morte nos casos de guerra declarada, né? É o artigo 84 da nossa Constituição. O pacto também estabelece a proibição da pena de morte a menor de 18 anos e a mulher grávida. Esta regra, infelizmente, ela não é muitas vezes respeitada em alguns lugares do mundo. Alguns anos atrás mesmo, foram veiculados pela mídia casos de menores de 18 anos que foram submetidos à pena de morte em razão de homicídio praticado contra outras pessoas. O pacto prevê a possibilidade da anistia, do indulto e da comutação da pena em todos os casos, inclusive nos casos de pena de morte, para aqueles países que acabam adotando a pena de morte. O pacto proíbe tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Esse é um dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição. A possibilidade de anistia, indulto e comutação de pena também está no artigo 5º da nossa Constituição. A submissão forçada a experimentos médicos ou científicos
também é proibida pelo pacto. Isso está no artigo 5º da nossa Constituição e está também no Código Civil Brasileiro, na parte referente a direitos da personalidade. Proíbe-se a escravidão, o tráfico de escravos e a servidão de pessoas e de trabalhos forçados. Isso também está no artigo 5º da nossa Constituição. Proíbe-se a prisão e encarceramento arbitrário, também artigo 5º da nossa Constituição. Consagra-se a liberdade de locomoção com o direito de entrada e o direito de saída do país no momento em que a pessoa julgar mais conveniente. Claro, observando-se os limites colocados por cada sistema jurídico. Estabelece-se que na privação da liberdade individual deve-se garantir à pessoa que teve a sua liberdade privada um tratamento humanitário e com dignidade pessoal. Muito embora nós saibamos que isso está também no artigo 5º da Constituição, nós temos um problema muito grande com relação à situação dos presídios brasileiros, como vocês bem sabem, né? Com relação à precariedade de vários estabelecimentos prisionais em território nacional. E nós temos também no pacto o direito de que as pessoas processadas, não as que já foram condenadas, mas as processadas, sejam separadas das condenadas e que os jovens sejam separados de adultos. Se vocês analisarem a nossa lei de execução penal, que é de 84, ela, do ponto de vista legislativo, ela é muito interessante, porque ela trabalha com esses elementos. E essa lei, ela foi aprovada no final do governo militar, a lei de execução penal de 84. Mas, infelizmente, nós não temos uma efetividade da lei de execução penal com relação ao tratamento humanitário destinado para pessoas condenadas ou pessoas que estão cumprindo provisoriamente pena em virtude de prisão preventiva ou de prisão temporária. Então, isso é uma coisa que precisaria, sem sombra de dúvidas, ser melhor qualificada em nosso país. As garantias processuais. Vejam quantas garantias processuais o Pacto de Direitos Civis e Políticos traz. O direito da pessoa ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial. Então, aqui nós temos mais uma vez a ideia, precisamos afastar os tribunais ad hoc, os tribunais de exceção. Esses tribunais não contribuem para que as garantias processuais sejam efetivadas. No Brasil, essa garantia processual, assim como todas as outras que vou ler para vocês, se encontra no artigo 5º da nossa Constituição. Então, vejam só a evolução que o pacto dá para o nosso texto constitucional brasileiro que se inspira nele. O direito à igualdade de tratamento no curso do processo. O direito da pessoa ser informada, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa sobre a natureza e os motivos da acusação contra ela formulada. A presunção de inocência, que o artigo 5º nosso traz na esteira da sociedade internacional e que acabou sendo tão criticada no nosso país nos últimos anos pela sua redação, quando se busca a chamada prisão definitiva já com a decisão condenatória em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar do tema, por 3 vezes, se vocês acompanharam bem isso, porque isso é muito recente, agora tem a posição de maioria simples e apertada, segundo a qual é necessário que se espere o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória para que a presunção de inocência seja derrubada, que é exatamente o que diz o texto do artigo 5º da Constituição Federal, e que acabou sendo bastante criticado por aqueles que desejam a condenação definitiva já na segunda instância quanto a cumprimento da prisão. Curiosamente, nós já temos remédios há muito mais tempo do que essa discussão quanto à prisão preventiva. E muito embora muita gente da população talvez não saiba, há pessoas que podem ser mantidas em cárcere já na sentença condenatória de primeira instância, bastando que o juiz, verificando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade dessa pessoa ser mantida em cárcere. Mesmo assim, é uma questão que a sociedade brasileira tem se debruçado nos últimos anos. Também é garantido o due process of law, isto é, o devido processo legal, a observância da sequência dos atos processuais descritos na lei, que trabalham com um processo daquele tipo, que levará àquela modalidade de julgamento. Então, se o processo é um processo de tribunal do júri, por exemplo, eu tenho que ter a primeira fase, que é a primeira fase que culminará ou não com a sentença de pronúncia do réu, para que então o Ministério Público ofereça o libelo crime e o caso seja julgado pelo júri popular. Eu tenho que observar cada ato processual de acordo com a competência do judiciário, do órgão judiciário que processará e julgará aquele crime. O contraditório, que é a possibilidade de se dar à defesa o mesmo direito que se dá à acusação para apresentar as suas alegações. E a ampla defesa, a defesa apenas se manifestando depois da acusação, não podendo se manifestar antes dela, para que não seja surpreendida com algum argumento acusatório posterior. Além disso, o pacto prevê o direito de recurso, que todo ser humano tem quando está inconformado com uma decisão que seja contrária aos seus interesses, por sentir injustiçado, por sentir inconformado com aquela situação. E o pacto ainda estabelece a regra de que ninguém será processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença em julgado, porque isso equivaleria a um bis in idem, o que é proibido na ideologia do processo penal internacional e também no processo penal brasileiro. Como vocês podem perceber, não existe nada de diferente, porque tudo isso que estou falando para vocês está no artigo 5º da Constituição, mas percebam vocês aonde está a fonte de tudo que está no artigo 5º da Constituição. Isso é uma evolução que está sintetizada num documento de 66, que reflete a evolução de décadas e décadas da sociedade internacional para se buscar garantias processuais e mecanismos mais justos, mais equitativos na solução dos casos concretos. Bom, ainda tem no Pacto dos Direitos Civis e Políticos uma outra questão. Toda pessoa tem direito à personalidade jurídica. Tema esse muito importante porque os presos de guerra eles eram considerados por alguns estados beligerantes como coisas. E também por conta dos problemas que ainda há quanto à redução à condição análoga de escravo, ou tráfico de escravos, ou tráfico de pessoas humanas, algo ainda bastante existente, infelizmente, na sociedade dos nossos dias. O pacto garante o direito de liberdade de expressão, procurar, receber e difundir informações com direitos e responsabilidades. O pacto proíbe a apologia do ódio nacional, do ódio racial, do ódio religioso, do ódio que gera incitamento à discriminação, do ódio que leva à hostilidade ou à violência física contra pessoas ou grupos de pessoas. O discurso do ódio, então, é algo execrado pela sociedade internacional. E o argumento de que eu tenho liberdade de expressão é um argumento que realmente não resiste à mínima análise diante disso que estamos falando para vocês agora. E lembre-se, o Brasil internalizou esse pacto. Então isso é lei brasileira, não é só lei internacional. Direito à liberdade de consciência, de pensamento e de religião. Direito à associação e ao sindicato. Tem gente que detesta sindicato, tem gente que detesta igreja. Mas está aqui o direito à liberdade de religião, de associação, de sindicato. E o direito à reunião pacífica. O direito à constituição de família, tanto pelo homem quanto pela mulher. E à criação de seus filhos.
A família é elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. É justamente a redação do artigo 226 da Constituição Federal Brasileira. Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, econômica ou de nascimento, às medidas de proteção de sua família, da sociedade e do Estado. E por isso que nós temos uma legislação que é muito respeitada aí fora, mas que tem uma crítica muito contundente quanto à sua não efetividade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Toda criança tem direito ao nome e à nacionalidade, assim como toda pessoa tem direito à personalidade. E ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual. A única exceção, devedor de pensão alimentícia. Vejam vocês, então, que além disso, temos o direito à privacidade, a inviolabilidade do domicílio e a inviolabilidade de correspondência, o direito à honra e o direito à reputação de todas as pessoas. Como vocês podem perceber, então, se trata, sem sombra de dúvidas, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de um avanço significativo da sociedade internacional. E é, por assim dizer, o primeiro ponto de 2 pontos que o Conselho de Direitos Humanos da ONU cumpriu. Ele fez 2 documentos internacionais que foram aprovados pela Assembleia Geral da ONU para dar maior efetividade à Declaração da ONU de 48. O primeiro é este, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Vocês viram quantos dispositivos dele estão expressos na nossa Constituição Federal Brasileira. E esse pacto foi recepcionado em 92, em toda a sua extensão, pelo direito brasileiro. Depois do intervalo, eu vou prosseguir falando sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o outro pacto que o Conselho de Direitos Humanos trouxe para dar o upgrade da sociedade internacional. Uma sociedade internacional que protege não apenas pessoas individualmente consideradas, mas também passa a proteger grupos e coletividades de pessoas. Então vamos dar o nosso intervalinho de 15 minutos e voltaremos às 8:55, tá bom? Então beleza, pessoal. Até já.